Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito. 1 Samuel 15:3. Chocante, não é? Se um ateu joga esse versículo na sua cara e diz que seu Deus é um monstro genocida, você gagueja ou você tem a resposta? A maioria dos cristãos foge. Hoje nós não vamos fugir. Nós vamos usar a mente brilhante de Dom Estevão Bettencourt para desmontar a leitura superficial e entender o que realmente está acontecendo nessas páginas sangrentas. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma como você lê a Bíblia. Fique até o final, porque a chave de ouro muda tudo. Vamos colocar o elefante na sala. A crítica mais comum, popularizada por figuras como Richard Dawkins ou Christopher Hitchens e repetida em milhares de comentários na internet, é a de que o Deus do Antigo Testamento é um tirano, mesquinho e sanguinário. Eles leem o texto com os óculos do século XXI, aplicam uma moral humanista moderna e julgam um texto da Idade do Bronze como se fosse um relatório da ONU. O problema é que se lermos de forma literalista e fundamentalista, sem exegese, nós acabamos concordando com eles. É aqui que entra o perigo da ignorância. Dom Estevão Bettencourt, um dos maiores teólogos que o Brasil já teve, nos ensina que o primeiro passo para o desastre é o anacronismo. O crítico pega um mandamento de Herém, o anátema, a destruição total, e diz: vejam, Deus ordena o mal. Mas será que Deus ordena o mal? Ou será que Deus está operando dentro de uma estrutura cultural que ele tolerou para poder transformar? Precisamos parar de ler a Bíblia como um manual de ética estático e começar a lê-la como uma história progressiva. O ateu ataca um espantalho. Ele ataca uma caricatura fundamentalista de Deus, não o Deus da teologia clássica. E hoje nós vamos desmontar esse espantalho peça por peça, começando pela própria linguagem usada nessas passagens. A pedagogia divina, o conceito de sincatabases. Dom Estevão utiliza um conceito patrístico fundamental chamado sincatabases, ou a condescendência divina. Imagine um professor universitário de física quântica tentando explicar o universo para uma criança de 3 anos. Ele não vai usar fórmulas matemáticas complexas, ele vai usar desenhos, metáforas simplórias e às vezes até imprecisas tecnicamente, para que a criança entenda o básico. Deus, ao se revelar a Israel, não baixou um livro pronto do céu com a moral perfeita do Sermão da Montanha. Ele desceu ao nível cultural de um povo semita, nômade e guerreiro de 3.000 anos atrás. Dom Estevão explica que Deus toma o homem onde ele está. Se aquele povo entendia que a justiça se fazia pela guerra e pela eliminação do inimigo idólatra, Deus entra nessa história, tolera essa imperfeição temporária para ensinar algo maior, a fidelidade exclusiva a Ele. As ordens de guerra não refletem a natureza perfeita de Deus em sua essência final, mas a pedagogia de um pai que educa um povo bárbaro, tolerando certos costumes para evitar males maiores, como a idolatria que envolvia sacrifícios humanos reais de crianças, algo que os cananeus praticavam. A violência descrita é o invólucro humano e temporal. A mensagem divina é o núcleo da soberania de Deus. Confundir o invólucro com o núcleo é o erro fatal dos críticos. Parte 3. A retórica de guerra do Antigo Oriente Próximo. Entramos aqui num ponto técnico que Dom Estevão e exegetas modernos como Paul Copan exploram. A retórica de guerra do Antigo Oriente Próximo. Quando lemos "mataram tudo o que respirava, não deixaram sobreviventes", nós, ocidentais modernos, interpretamos isso como um relatório forense literal. Mas na literatura da época, seja em estelas egípcias, moabitas ou assírias, essa linguagem era hiperbólica. Era como um time de futebol hoje dizendo: nós massacramos o adversário, aniquilamos eles em campo. Ninguém chama a polícia por assassinato porque entende-se a hipérbole. A Bíblia usa a linguagem de guerra da sua época. Prova disso? O próprio texto bíblico. Em Josué 10,
disse que ele destruiu totalmente certas cidades e não deixou ninguém vivo. Mas poucos capítulos depois, ou no livro de Juízes, vemos que os israelitas estão vivendo no meio dessas mesmas pessoas que supostamente foram totalmente aniquiladas. Se eles foram aniquilados, como estão lá? A resposta é: a linguagem de destruição total era um idioma técnico de vitória militar decisiva, não necessariamente de genocídio literal étnico. Dom Estevão nos alerta para não lermos poesia épica de guerra como se fosse um boletim de ocorrência policial. O ateu que ignora o gênero literário está sendo intelectualmente desonesto ou apenas ignorante. Parte 4. A lei do talão versus a graça. A evolução moral. Outro ponto crucial na exegese de Bettencourt é a progressão moral. Deus educa o seu povo passo a passo. No mundo antigo, a guerra era irrestrita e a vingança era desproporcional. Se você matasse meu cachorro, eu queimava sua aldeia inteira. A lei de Moisés introduz o olho por olho, que hoje soa bárbaro, mas na época foi um avanço jurídico imenso. Limitava a vingança à proporção do dano. Deus estava contendo a violência humana, não a inventando. As ordens severas contra os cananeus tinham uma função profilática: proteger a fé monoteísta incipiente de ser contaminada por práticas como prostituição sagrada e sacrifício de bebês a Moloque. Dom Estevão argumenta que se Deus não protegesse Israel, inclusive permitindo guerras de defesa e conquista naquele contexto brutal, o monoteísmo teria desaparecido e a vinda de Cristo seria impossível. A dureza do Antigo Testamento foi a casca necessária para proteger a semente do Evangelho até que ela pudesse germinar. Criticar o processo pelo resultado final é como criticar uma cirurgia dolorosa que salva a vida do paciente. O ateu foca no sangue da cirurgia, o teólogo foca na cura do paciente, a humanidade. Parte 5. A natureza do juízo divino. Precisamos também abordar a questão da autoridade. Dom Estevão lembra que Deus é o Senhor da vida e da morte. Para o ateu materialista, a morte é o fim absoluto, o maior de todos os males. Portanto, tirar a vida é o crime supremo. Mas, na visão bíblica, a morte física não é o fim. Deus, como autor da vida, tem o direito de retirá-la quando julgar necessário, seja por velhice, doença ou, no contexto do Antigo Testamento, por juízo sobre nações profundamente corrompidas. O julgamento sobre Canaã não foi arbitrário. Gênesis 15:16 diz que Deus esperou 400 anos porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. Deus deu 4 séculos de paciência antes do juízo. Não foi um ataque de raiva repentino. Além disso, a morte física, na teologia, pode ser uma misericórdia para impedir que o mal se aprofunde. É difícil para a mente moderna aceitar isso, mas sem a perspectiva da eternidade, qualquer ato de Deus parecerá injusto. O ateu julga Deus sem ter a visão do todo, como alguém que vê um frame de um filme e acha que entendeu o enredo inteiro. Parte 6. A chave hermenêutica, Jesus Cristo. Aqui chegamos ao clímax do pensamento de Dom Estevão. Todo o Antigo Testamento é uma seta apontando para Jesus. Você não pode parar a leitura em Josué. Você tem que ler Josué à luz de Jesus. Em Jesus, vemos a verdadeira face de Deus sem o véu da pedagogia antiga. Quando Tiago e João querem pedir fogo do céu para consumir os samaritanos, imitando Elias, Jesus os repreende. Vós não sabeis de que espírito sois. Cristo revela que Deus prefere morrer pelos seus inimigos na cruz a matá-los. A violência do Antigo Testamento é a sombra, Cristo é a realidade. Dom Estevão nos ensina que as guerras de Israel prefiguram a guerra espiritual contra o pecado, não uma autorização para cruzadas ou guerras santas hoje. Se alguém usa o Antigo Testamento para justificar violência hoje, está cometendo uma heresia cristológica, pois está voltando à sombra e ignorando a luz. A resposta ao ateu é:
O Deus que você critica nas guerras de Josué estava, naquele momento, preparando o palco para séculos depois se entregar para ser morto por aqueles mesmos inimigos. A revelação é progressiva e culmina no amor sacrificial.